Olá para todos os alunos e professores, mais uma aula para enriquecer as nossas vidas. Hoje nós vamos aprender sobre a última ceia do Senhor, como se instituiu a ceia, o que antecedeu a última ceia, qual é o significado da ceia e quais são os elementos históricos, antecedentes históricos. Nós vamos ver que quando o Senhor ele instituiu a ceia, na ocasião ele estava celebrando a Páscoa judaica. Então, que tinha como marco a libertação do povo de Israel do Egito e também como um outro marco a libertação do povo de Deus das garras de Satanás, em um ato de amor e se entregando na cruz do Calvário por amor de todos nós. Olá para todos os alunos e professores. A última ceia, marco histórico que marcou ali o início da salvação da humanidade, quando Jesus instituiu a Santa Ceia. A última Páscoa ali em Jerusalém, Jesus já tinha no coração essa vontade de estar sendo com os 12 ali, realizando a Páscoa, que representa a libertação do povo do Egito. Nós temos a ceia do Senhor em Mateus capítulo 26, Marcos capítulo 14, Lucas capítulo 22, é o texto que nós vamos estar abordando nessa aula, que nós estamos estudando sobre o livro de Lucas, apresentando Jesus como o homem perfeito, o homem extraordinário. E na noite em que ele foi traído, ele participou da Páscoa e depois ele substituiu e instituiu a ceia do Senhor. Nós temos também em 1 Coríntios capítulo 11, quando o apóstolo Paulo também ele nos dá uma doutrina concernente à ceia do Senhor, aquela ordenança, todos os detalhes que tem na ceia do Senhor, nós encontramos em 1 Coríntios capítulo 11. Todas as igrejas celebram a ceia do Senhor. Cada um tem o seu costume, cada um tem a sua maneira, cada um tem a sua forma. Mas no livro de Lucas, nós temos ali Jesus dando a ordem para 2 discípulos, Pedro e João. Em Êxodo capítulo 12, nós temos a Páscoa do Senhor Jeová, quando ele chama Arão e Moisés e vai instituir a Páscoa. Em Lucas capítulo 22, nós temos Pedro e João. Jesus diz, olha, vão para Jerusalém. Por que Jerusalém? Porque todos os anos eles se reuniam em Jerusalém para celebrar a Páscoa, que é a libertação do povo do Egito. E nessa oportunidade, Jesus também vai participar da Páscoa. Ele então pede para que os discípulos vão até Jerusalém, encontrem um homem com um cântaro. Não era costume dos homens estar assim, porque era o trabalho das mulheres. Então ficou fácil para os discípulos reconhecer este homem. Ele então vai até a casa daquele homem que tem aquele cântaro. Chega ali, ele fala, o mestre mandou procurar o aposento onde vamos celebrar a Páscoa. Ele então indica onde é que era. Era costume deles, no dia da festividade da Páscoa, eles então receber os viajantes e hospedar ele nas suas residências em troca das peles e dos utensílios que celebravam a Páscoa. Então isso foi um marco extraordinário, a Páscoa do Senhor. E onde é que está a Páscoa? Lá em Êxodo capítulo 12. Como é que ela foi instituída? Cheia de símbolos, cheia de rituais, uma ordenança de Deus, meticulosamente foi preparada. Deus queria que os hebreus obedecessem. Se obedecessem, iriam ficar vivos. Se desobedecerem, a desobediência era morte. E Moisés e Arão chegam até ali o arraial dos hebreus e falam, olha, no dia 10 vocês vão pegar um cabrito ou um cordeiro. Se a família for grande, vocês vão pegar a quantidade exata. Se for pequeno, vocês vão ajuntar com os vizinhos, formam uma grande família. Vocês vão trazer este cabrito ou cordeiro para a sua casa. Vai esperar até o dia 14, que é o dia de Nissan. É um dia que antecedia a libertação do povo, assim como Jesus instituiu a última ceia na véspera da sua morte. Assim também foi o cordeiro morto na véspera da passagem, da libertação do povo do Egito. E eles tinham que deixar aquele cordeiro até o dia 14. No dia 14, eles iam se reunir nas suas casas, ia imolar o cordeiro. O sangue do cordeiro ia passar nos umbrais e nas vergas das portas.
Porque à meia-noite, no capítulo 11 do livro de Êxodo, a Bíblia fala que o anjo do Senhor ia passar sobre o Egito e todo primogênito iria ser morto, mas a casa que tivesse a marca, o sangue do cordeiro, o anjo da morte não iria tocar. Então o sangue tem a representação de proteção, de obediência. A Bíblia também nos fala em Êxodo capítulo 12 que o cordeiro teria que ser assado, não podia ser cru, não podia ser cozido, teria que ter os pães asmos, sem fermento, que simboliza purificação, santificação. Também eles têm que ter ervas amargas, que também tem um significado. E naquela noite eles iam comer, não podia sobrar nada. Se sobrasse alguma coisa, eles iam ter que pegar e jogar no fogo. Esse cordeiro teria que ser de 1 ano ou 3 anos, e a quantidade para todos que ali estavam para cear. E naquela noite eles tinham que estar preparados com cingido os seus lombos, com as suas vestes, porque era costume dos judeus sempre dormir com uma roupa mais tranquila. Mas naquela noite que antecedia a libertação, eles teriam que sair muito rápido, então tinha que estar cingido os lombos, tinha que estar com as sandálias nos pés e o cajado na mão, para que no momento exato eles pudessem partir para a sua libertação. Essa foi a Páscoa lá no Êxodo capítulo 12 que Deus instituiu, cheio de símbolos, cheio de ordens, que simboliza uma obediência que o povo teria que cumprir para que então conseguisse a libertação. Bom, a Páscoa, ela era uma das festas mais importantes para os judeus, por causa dessa ocasião, dessa libertação, né? E antecedendo essa ordenância, antecedendo todos esses rituais, o porquê que se instituiu a Páscoa, o porquê de todo esse ritual? Simplesmente porque Faraó endureceu seu coração para não libertar o povo, e essa dureza de coração levaria à última praga do Senhor, que seria a morte dos primogênitos, né? Seria o ponto final mesmo do que o Senhor estava querendo ordenar para aquele povo. Ali sim se instituiu a Páscoa por esse motivo, a morte dos primogênitos. Logo em seguida haveria a saída do povo de Israel do Egito, né? E nós vimos que quando ele instituiu a ceia, nessa ocasião, ele estava celebrando também a Páscoa como um cumprimento da promessa. E ele demonstrou, o Senhor demonstrou naquela noite, na última ceia, alegria e satisfação, porque ele estava celebrando junto com os seus discípulos, junto com os seus seguidores. O Filho do Homem estaria libertando o seu povo, só que não mais das garras de Faraó, e sim das garras do pecado, das garras, né, de Satanás. E aí nós entramos nos antecedentes históricos da última ceia, que foi a instituição da Páscoa judaica. Dentro dessa instituição da Páscoa judaica, nós vemos que ele instituiu também, dentro da Páscoa, instituiu também a última ceia, onde naquele grande dia em qual o Filho do Homem foi traído, também houve a morte de um primogênito, né, que foi a morte do nosso Senhor Jesus por expiação dos nossos pecados. E o sangue que outrora representava, né, a libertação do povo de Israel, representou também para nós a nossa libertação. O sangue de Jesus derramado representa para nós a nossa libertação das garras do inimigo. Ou seja, naquela noite os hebreus estavam protegidos, né, pelo sangue do Cordeiro Pascal. E nós também fomos protegidos pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. A celebração da Páscoa para os judeus é o ato da libertação. E é interessante que a Páscoa ela tem 3 significados. Para os egípcios, ela tem o significado de justiça. É o juízo final de Deus. A ira de Deus sendo derramada sobre os egípcios diante do seu governante, que tinha um coração ali duro para não libertar o povo. Para os hebreus, era o passe livre, a libertação. Era um momento de alegria, um momento de festa, de regozijo, porque eles iam sair daquela escravidão, daquela vida oprimida, daquela vida opressora que eles sofriam por tantos anos. E para nós também tem um significado, porque nós estávamos na mesma condenação. Nós também nos íamos sermos castigados.
mas aquele sangue protegeu aquele cordeiro que foi morto. Teve esse poder de trazer para eles uma libertação. Porque assim Deus instituiu a última praga, e assim Faraó então proveu libertar o povo para que não sofresse mais. Mas na última Páscoa, quando Jesus estava participando, nós vemos que o sangue dele, logo na noite que ele foi traído, ele instituiu a ceia. E assim como a Páscoa teve a libertação dos hebreus lá do Egito, a ceia do Senhor nos representa também a nossa libertação do pecado. João vai falar isso. João capítulo 1, versículo 29. O nosso cordeiro é Cristo. O sangue que ele derramou na cruz do Calvário tem o poder de perdoar os pecados. Assim como o sangue do cordeiro no Egito protegeu, o sangue de Jesus também nos protege. O sangue de Jesus também nos salva. O sangue de Jesus também tem um poder extraordinário sobre as nossas vidas. E por que até hoje a gente celebra a ceia? Se foi um momento ou se foi uma ordenança, é porque o Senhor ordenou que nós façamos esse ritual até a sua vinda, que esse ritual seja repetido até a sua vinda. Por quê? Nós, nesse momento, nesse ato, nesse culto tão importante para o cristianismo, nós relembramos o cordeiro que foi imolado na cruz do Calvário, o cordeiro que derramou seu sangue para a libertação do povo de Deus, né? E o interessante dentro desses rituais, porque tinha todo um ritual, tinha toda uma forma de preparar, né, essa ceia. Então, dentro desses rituais, dentro dessas formas de celebrar, né, que tinha o cordeiro, o pão sem fermento, as ervas amargas e o vinho, eu achei interessante que a pessoa ela tinha que comer a refeição da Páscoa na posição inclinada e depois do pôr do sol. Né? Tinha que ser depois do pôr do sol. Assim, antes que a refeição da Páscoa fosse celebrada, preparações cuidadosas tinham que ser feitas. Então, esse ritual da Páscoa judaica, ela vem cheia de detalhes importantíssimos. Está lá em Deuteronômio capítulo 16, versículo 4. Esses detalhes, esse símbolo, esse ritual, tinha que ser rigorosamente atendidos pelo povo. Era uma obediência. Deus podia muito bem libertar o povo sem precisar instituir a Páscoa. Deus podia muito bem libertar o povo sem precisar mandar a última praga. Deus podia libertar o povo muito bem sem precisar fazer nada disso. Nada desse símbolo. Mas quando ele instituiu a Páscoa, aqui nós vemos aqui que tinha um cordeiro para ser imolado, tinha uns pães asmos, tinha que passar o sangue nos umbrais. Isso tudo é uma obediência. Se eles obedecessem, eles com certeza iam ter a vitória, com certeza iam ter a alegria. Era isso que Deus queria para eles. Porque o poder de Deus é extraordinário. Mas ele queria ver se o coração do povo era um coração obediente. Por isso que ele instituiu a Páscoa cheio de ritual e cheio de símbolos. Que tudo isso aqui, que tem no livro de Êxodo capítulo 12, ele é voltado para Cristo. A Páscoa, ela tem uma representação para os judeus. E a ceia tem uma representação para os cristãos. É por isso que nós, evangélicos, temos que valorizar a ceia do Senhor e respeitar os detalhes que são importantíssimos. A obediência na ceia do Senhor, que é importante. É isso que Deus quer, que nós preservamos esse ritual da ceia do Senhor. Ver os detalhes que são importantes para Deus. E o que eu achei mais interessante é que ele manteve, né, o lugar da refeição, o lugar da ceia em segredo. Foi revelado ali, eu acredito até que uma forma simbólica, né, dele falar que eles veriam, né, um homem com um cântaro na mão, seria como se fosse um enigma ou coisa assim, né, um segredo, uma forma deles descobrir. Então ele manteve em segredo, porque ele estaria às portas fechadas, né, com os seus discípulos ceando. Ou seja, eu entendo que o Senhor, ele não foi todo mundo que ele chamou para a ceia. Não foi a humanidade inteira, né? Ele chamou, tem os escolhidos, tem aqueles que estão preparados, que estão em comunhão para estar participando da ceia.
Porque talvez se ele tivesse chamado todo mundo, né, a gente entenderia hoje que qualquer pessoa poderia participar da ceia do Senhor. E na verdade não é bem assim. Nos leva a uma reflexão da nossa vida, se nós estamos em comunhão com Deus, né, para ceiarmos, para sentarmos à mesa. Porque os discípulos tinham comunhão, né, eles tinham unidade com o Senhor. Então eles participaram a portas fechadas. O Senhor separou, né, aquelas pessoas porque estavam em comunhão com Ele. Assim também somos nós para participar da ceia do Senhor. Precisamos estar em comunhão, precisamos ser batizados, né? Não é qualquer pessoa que entra na igreja, chega e fala, agora eu vou ceiar. Não é dessa forma. Tem toda, né, também tem todo um cuidado em relação a isso. Verdade. E o cordeiro era sem mácula, sem ruga, sem mancha, de 1 a 3 anos, e dentro do ritual tinha que passar o sangue imolado do cordeiro nos umbrais, nas vergas das portas. Também tinha que estar com a sandália nos pés e o cajado na mão. Cajado nos leva para a autoridade. Sandália nos pés. Era costume os escravos serem marcados dessa seguinte forma: descalço. Todo escravo costumava andar descalço. Era uma forma dos egípcios reconhecer, olha, você é um escravo. Então naquela noite, quando eles botaram a sandália nos pés, Deus estava decretando o fim da escravidão. Olha, a partir de hoje vocês vão usar sandália nos pés. A partir de hoje vocês vão deixar de ser escravos, opressores e oprimidos. Vocês serão livres e libertos. Então cada um desse ato do ritual da Páscoa judaica tem uma representação. Cada símbolo desse estabelecido por Deus tem um significado importantíssimo para o povo hebreu e também para nós, porque esses símbolos vêm diretamente para Jesus Cristo como o nosso Cordeiro, com seu sangue remidor, seu sangue purificador, seu sangue salvador, que nos purifica e nos santifica. Então esses símbolos aqui desse ritual, eles obedeceram. Ali nós temos também, né, o cordeiro teria que ser assado com os pães asmos, sem fermentos, para representando ali santificação, purificação do povo ali judeu. Ervas amargas aqui tem a representação também da vida opressora, oprimida, escravizada daquele povo. 430 anos aquele povo sofrendo. Então essas ervas amargas aqui tem um significado que todas as vezes que eles participavam da Páscoa, que eles comiam aquelas ervas amargas, eles lembravam que eles ficaram 430 anos sofrendo nas garras de Faraó, sendo oprimidos, mas agora eles eram livres daquela amargura, daquela vida oprimida de outra hora. Assim como nós também éramos oprimidos, éramos amargurados, mas o sangue de Jesus Cristo nos libertou desse mal. E para quem acompanha aí na lição, aqui entramos no capítulo 2, né, no tópico 2, que vai nos falar sobre a celebração da última ceia. E na questão da preparação, o Senhor ele responde uma pergunta aos discípulos sobre acerca do local que seria celebrada aquela festa, né, aquela refeição. Então Jesus encaminha um homem com um cântaro na mão. Lucas ele deixa isso claro, que o Senhor, né, inspirado pelo Espírito Santo, saberia do que poderia acontecer lá na frente. Então ele já indicou, porque sabia que eles encontrariam um homem com um cântaro na mão, preparando a sua casa para essa festa. Porque era costume dos judeus, né, oferecer as suas casas para a celebração dessas festas em troca de peles, em troca de pratos, utensílios usados na refeição. Então, ele sabia que eles iriam encontrar um homem com um cântaro na mão, preparando, né, o local para essa festa. Então, ali o Senhor respondeu essa pergunta, capacitado pelo Espírito Santo. Verdade. E era costume do povo, vinha gente de todas as partes do mundo para celebrar a Páscoa ali em Jerusalém. A Páscoa, todo judeu, ano por ano, anualmente, eles celebram, eles lembram dessa libertação. É lógico que hoje há uma modificação concernente à Páscoa que foi do início. Algumas Páscoas hoje que alguns judeus celebram já não tem mais o cordeiro, já tem outro elemento. Mas de certo, de verdade, que naquela noite muitos cordeiros foram mortos. E ali quando Jesus mandou Pedro e João ir até aquela em Jerusalém, ver aquele homem com aquele cântaro, né? Como não era de costume o homem andar assim, então facilmente eles iam reconhecer. Então Jesus já sabia
que aquele homem está lá, José sabia onde seria o local, José sabia que naquela noite ele ia ser traído, e Jesus tinha isso no coração, esse desejo de sentar com os apóstolos e participar da última Páscoa, uma noite que antecedia a sua morte lá na cruz do Calvário. Então foi um momento maravilhoso. Essa preparação aqui da última Páscoa que o Senhor Jesus fez com seus apóstolos tem um significado muito importante, porque naquela noite da preparação, os discípulos estavam diante do Mestre na sua última Páscoa, no seu último momento ali, onde ele estabelecer a ceia do Senhor. E Jesus, ele possuía a consciência que a sua morte, estava se aproximando. E sabia também que ele era o Cordeiro de Deus. Como o irmão falou, milhares de cordeiros foram mortos naquela mesma noite. Bom, e é interessante, irmãos, que quando os discípulos chegou naquela casa, era costume do dono da casa preparar o ambiente antes da ceia, antes da Páscoa. Antes da Páscoa, que eu digo, são 7 dias onde eles não podiam comer nada com fermento, porque o fermento representa o pecado, o fermento representa a iniquidade, a transgressão. Então é costume dos judeus sair vasculhando pela sua casa, e uma das formas que ele procura é o fermento, e alguns judeus colocam na janela o fermento, porque fica de fácil localização, porque isso representa que ele está tirando todo o pecado, toda a iniquidade, está se purificando. Então quando Jesus chega naquela residência ali, o dono já vasculhou a sua casa e já tirou todo o fermento, esse elemento que representa o pecado. Isso nos leva para 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, onde nós temos que nos limpar de todo o fermento. E essa purificação era de 7 dias. Se durante 7 dias eles comessem algum fermento, seria considerado imundos, pecadores. Então durante 7 dias os judeus não podem comer nada com fermento. É uma forma deles se preparar. A preparação da Páscoa tinha também esse importante ritual de procurar na sua residência locais que tinham fermento. Bom, e antes de toda essa preparação, de toda essa ordenança, de todo esse ritual, o Senhor Jesus, ele já tinha consciência de sua morte, que ele seria o cordeiro que seria imolado. E nós sabemos que, com certeza, milhares de cordeiros foram sacrificados naquela noite, até porque era noite de Páscoa. Então, milhares foram sacrificados. Só que somente Jesus era o cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Se a Páscoa judaica marcou a libertação do povo de Israel do Egito, nós sabemos que Jesus, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, do seu sofrimento, libertaria a humanidade da escravidão do pecado. Pedro e João, eles fazem esses preparativos exigidos, todo esse ritual da Páscoa. E é durante essa celebração da Páscoa que Jesus, ele institui a ceia, ou seja, ele faz uma substituição. Ele substitui a Páscoa, que outrora representava a libertação do povo do Egito, e passa a ser a ceia, que representa a libertação do povo de Deus das garras de Satanás. Então o Senhor estava libertando naquela noite o povo de Deus, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, o que nós conhecemos como Páscoa passou-se a ser Santa Ceia, passou-se a ser a ceia, relembrando o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. É interessante que naquela noite, Jesus tinha consciência que estava se aproximando a morte dele na cruz do Calvário. O sangue vertido na cruz do Calvário foi para perdoar os nossos muitos pecados. Pecado do mundo inteiro, salvar o mundo inteiro. Quando para os judeus a Páscoa é uma representação da libertação, e eles com uma forma muito maravilhosa respeitam, todo ano eles fazem a Páscoa com muita reverência. Nós também temos que fazer isso com a ceia. Nós também temos que ter reverência, tem que ter muito cuidado com a ceia do Senhor, porque é um ato importantíssimo que todo crente tem que participar. Porque as duas ordenanças é essa, é o batismo e a ceia do Senhor, não tem outra. Para os católicos é cheio de secretismo, mas para nós essas duas ordenanças. E Jesus viu que se aproximava ali a sua morte, então ele viu que tinha que ter essa substituição. E eu entendo essa substituição
como também uma forma de Jesus deixar que toda a humanidade participasse da ceia. Porque eu fico pensando, se da forma como foi a Páscoa fosse a Santa Ceia, qual era a igreja que todo mês ia ter cordeiro suficiente para todas as pessoas? Então, quando Jesus ele pega o pão e pega aquele vinho, Lucas diz que é o vinho primeiro, mas essa versão não muda os fatos, né? Isso nós vamos ver um pouquinho mais na frente. Mas quando ele pega aquele pão e o vinho, duas coisas tão simples, né? Tão simples. E hoje nós vemos que o pão ele é barato, o pão não é caro. Então ele dá acesso para que todas as denominações, todas as igrejas, todas as pessoas pudessem celebrar a ceia do Senhor. Porque não seria fácil hoje nós matarmos vários cabritos ou vários cordeiros para celebrar a ceia. Então, por que não celebramos a Páscoa? Por que nós não participamos da Páscoa? Primeiro, porque a Páscoa que hoje é pregada é a Páscoa do comércio. A Páscoa do coelhinho, é a Páscoa dos ovos de Páscoa, né? Então não é a Páscoa que a Bíblia nos ensina, né? Primeiro por isso. Segundo, porque a Páscoa foi substituída pela ceia. E a ceia nós celebramos todo mês. Então não há necessidade do cristão entrar, né, nessa celebração de Páscoa, dessa Páscoa comercial que nós conhecemos. Porque não é a que o Senhor nos ensinou. Primeiro é que, igual ele falou, se a gente fosse celebrar realmente a real Páscoa, não seria dessa forma. Não seria com coelhinho, não seria com chocolate, com ovo, e nem muito menos, né, com todos esses rituais. Então foi instituída a ceia, e a ceia nós celebramos todos os meses, para que nós lembramos o sacrifício do Senhor na cruz do Calvário. Antes de passarmos para o tópico 3, eu gostaria de dividir com vocês umas lições doutrinárias a respeito da Santa Ceia que eu achei interessante. Que a Santa Ceia ela é um grande mandamento, né? Que ele ordenou por 2 vezes: fazer isto em memória de mim. É um memorial divino, em memória de mim. É uma profecia a respeito da volta de Jesus, porque ele fala para nós anunciar a morte do Senhor até que ele venha, né? Relembrar esse sacrifício até que ele venha. Deve ser precedida de autoexame do participante. Aquele que participa da ceia tem que estar em comunhão. Então tem que haver um autoexame. A ceia do Senhor é um discernimento espiritual do crente. Participar da ceia sem discernir o corpo do Senhor. Você tem que saber o que você está fazendo, o que você está participando, para que serve, qual o significado daquilo. É uma ocasião propícia ao recebimento de bênçãos. Que fala assim: o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? A Santa Ceia é um momento também de gratidão, porque no versículo 24 de 1 Coríntios, capítulo 11, fala: e tendo dado graças. Então foi um momento também de gratidão. A ceia é para os discípulos do Senhor, conforme Jesus levou apenas os 12 para a mesa, seguida da ceia. A ceia não foi criada para qualquer um, ele teria chamado a todos sem distinção, porém ele chamou os santos, ou seja, aqueles que estavam em comunhão, como já foi dito. É um momento de profunda e solene devoção e louvor. Lá em Mateus 26:30 diz: e tendo cantado um hino. A Santa Ceia é alimento espiritual, e a ceia do Senhor condena a duplicidade religiosa. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor, nem na mesa dos demônios. Então, ela condena essa duplicidade religiosa. Verdade. E nós vemos que muitas igrejas hoje têm esse costume errado de pegar a ceia e dar para todas as pessoas, mediante se for batizado ou não, se for crente ou não. E isso é antibíblico, não tem respaldo na Bíblia. Quando você está numa Santa Ceia, você está ali como membro do corpo de Cristo. Significa que você fez uma autoanálise e você está preparado e pronto para cear. Então, esse respeito nós temos que ter. Essa ordenança tem que ter em todas as igrejas. Nós não podemos pegar a ceia e dar para qualquer pessoa, de qualquer forma, de qualquer maneira. Por isso que muitas pessoas estão comendo e bebendo o sangue, comendo o pão e sendo condenadas, porque estão comendo e bebendo indignamente. E quem são os culpados? São os próprios
líderes que estão dando sem saber explicar para as pessoas como é a ceia do Senhor. É por isso que essa aula é importante, porque muitas pessoas vão estar vendo esse vídeo, os outros vídeos dos outros professores, muitas pessoas na sala de aula vão começar a entender o que representa a Santa Ceia e como esse ato é importante para nós, servos de Deus. E há quem não leve isso muito a sério também, né? Aqueles que participam da mesa do Senhor e a mesa dos demônios, né? Aquele que adora as coisas mundanas e ao mesmo tempo está dentro da casa do Senhor participando da ceia e achando que aquilo ali não é nada, né? Que aquilo ali não vai condenar ele e que não tem problema, não tem importância se eu pequei, se eu me prostituí, se eu fiz qualquer outra coisa, eu vou participar do mesmo jeito. E está errado, está muito errado, porque está ceando para a sua própria condenação. Vamos partir para o tópico 3, que vai nos ensinar sobre os elementos da última ceia. Nós vamos aprender aqui o significado de cada elemento. Interessante que na Páscoa dos judeus nós temos vários elementos, vários símbolos. Nós temos o cordeiro, nós temos os pães asmos, nós temos o sangue, né, sendo derramado ali nos umbrais, nas vergas, nós temos as ervas amargas, olha o tanto de coisa que tem. Mas quando nós chegamos na ceia, tudo foi substituído pelo pão e o vinho, representando o corpo e o sangue de Jesus. Então tudo aquele... Suficiente, né? Suficiente. Então aquele ritual, o ritual que eles participavam cheio de figuras, de símbolos, não precisa mais. Porque hoje o pão e o vinho é suficiente. Nós vemos que o cálice por 2 vezes, né? A primeira dela antes de mencionar o pão em Lucas 22, como foi falado, né? Mas essa reversão da ordem dos elementos, ela não modifica em nada o significado da ceia. A liturgia cristã, ela segue o modelo dos outros evangelistas e de Paulo, em 1 Coríntios, onde o uso do vinho é precedido pelo pão. Verdade. E é interessante que, para os católicos romanos, o pão e o vinho, que são os 2 elementos, ordenança da ceia do Senhor, tem outro significado para eles, diferente do nosso. Para nós cristãos evangélicos, são apenas símbolos representativos do corpo e do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Porque o corpo dele, segundo Isaías capítulo 53, versículo 10, foi moído na cruz do Calvário. E o seu sangue foi vertido, desceu o seu sangue ali, e esse sangue tem o poder de redimir, de nos salvar, de nos purificar. Então são 2 símbolos importantíssimos. Mas para os católicos nós temos 2 palavras: transubstanciação e consubstanciação. Na transubstanciação, quando o sacerdote pega o pão e o cálice e ele ora ou ele apresenta, ele automaticamente ou literalmente o pão transforma no corpo de Jesus e o vinho transforma literalmente no sangue de Jesus. Quer dizer, onde é que eles vão buscar essa base para falar tal coisa? Isso é antibíblico, não tem base bíblica, porque é apenas figurativo. Mas para eles não, estão comendo o corpo, literalmente o corpo de Cristo, e bebendo do sangue dele. É uma questão de ato simbólico, né? Simbólico. E nós temos também a consubstanciação, que não há modificação. Não modifica, mas a crença é que a presença espiritual de Jesus se faz presente naquele ato, né? E significa que Jesus se encontra presente com a substância do pão e do vinho, como se naquele momento ali o próprio Jesus estivesse lá, na representação do pão e do vinho. Mantém a essência, a substância não muda, mas é como se a presença dele estivesse ali realmente. Então tanto a transubstanciação como a consubstanciação é antibíblico. Para nós é apenas figuras simbólicas do corpo e do sangue de Cristo. Ou seja, nós sabemos e aprendemos que o vinho ele tem o símbolo da nova aliança, que foi selada, né, com o derramamento do sangue de Jesus na cruz do Calvário, ou seja, o Cordeiro de Deus que foi imolado. E nós vimos que o pão representa o corpo de Jesus que foi rasgado, que foi, né, partido entre, né, e que o pão significa o corpo de Jesus que foi oferecido vicariamente em favor dos pecadores, né? Aquela carne que foi rasgada, que foi sangrada. Então, aqui ele fala assim:
Isto é o meu corpo que vos é dado, fazer isto em memória de mim. Jesus usa a expressão isto é o meu corpo com o sentido metafórico, como se ele estivesse falando da mesma forma, eu sou a porta. Então esse é o meu corpo, ele apresenta um pão e ao mesmo tempo é falado, esse é o meu corpo, que é partido por vós. Então, é uma forma, uma expressão simbólica, né? Uma forma de expressão ali, que não pode ser levado como uma coisa assim, real, como foi falado aqui, né, nesses dois exemplos. É interessante que quando Mateus e Marcos, Mateus 26, Marcos 14, fala sobre primeiro o pão, depois o vinho, Lucas fala sobre o vinho, isso não muda os fatos, como já foi falado, mas quando ele pega o vinho e levanta e diz, fala as seguintes palavras, este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue que é derramado por vós. Quer dizer, uma nova ordem, uma nova visão, um novo momento, né? Ali representando ali através do sangue de Jesus. Olha, eu estou estipulando uma nova aliança com vocês. Essa aliança vai abranger todas as pessoas. Essa nova ordem, essa nova direção para a igreja estava sendo representada pelo sangue de Jesus e alcançar todo mundo, não somente os discípulos, mas toda a humanidade. Então, para concluirmos essa aula, para entendermos que sobre a ceia do Senhor, sabemos que participar da ceia é um privilégio, né? É um regozijo muito grande, porque nós estamos relembrando o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Não é um ritual vazio, não é um ritual sem significado, não é um ritual qualquer. Na verdade, nós celebramos, né, a morte do Senhor Jesus. Então, ele é uma celebração carregada de significado, porque aponta o Calvário, né? Aponta a vitória de Cristo na cruz do Calvário, né? Então a ceia ela celebra a vitória de Cristo, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, tá? E sobre as suas consequências do pecado, né? Para que ele fosse eliminado, né? Para que os pecadores fossem perdoados. O sangue de Jesus lavou, né, os nossos pecados. E quando nós participamos da ceia, nós temos que manter uma atitude de eterna gratidão, né? Porque aquilo que o Senhor fez foi para que nós vivamos, Ele morreu para que nós fôssemos livres, né? Para que nós continuássemos livres, fôssemos libertos, né, de todo o pecado, de todo o mal. Então, nós temos que ser gratos eternamente por esse ato, né, um ato de amor, um ato sublime. Não devemos comemorar a ceia com o velho fermento do pecado, né? Nós temos que retirar esse fermento, nós temos que eliminar esse fermento que é o símbolo do pecado, que celebramos a ceia como os asmos da sinceridade, limpos, né? Como um cordeiro imaculado, sem mancha. É interessante que o cálice com o vinho representa a nova aliança. Quando Jesus ali, ele apresenta ali o vinho. E o pão, quando ele dá graças e parte o pão, ele diz assim, fazer isso em memória de mim. Lucas 22, 19. Então todas as vezes que nós estamos ceando na casa de Deus, ou nós estamos participando da mesa da Santa Ceia, nós estamos relembrando, celebrando o ato de Jesus na cruz do Calvário. E nós temos que celebrar isso com alegria, com entusiasmo. Nós temos que trazer à memória o ato de Jesus, não com tristeza, não com decepção, mas com vigor, porque Ele ressuscitou. Deus, nós estamos celebrando essa festa maravilhosa uma vez por mês, é porque o nosso Cordeiro ressuscitou, Ele vive. Então aqui quando Ele diz, fazeis em memória de mim, nós estamos relembrando o ato maravilhoso de Jesus Cristo na cruz do Calvário, porque nos salvou, nos redimiu. Então que a ceia do Senhor tenha para nós essa visão, que possamos trazer a nossa memória como um ato de um guerreiro que venceu pelos nossos pecados, como está lá em 1 Pedro 1,18, não foi prata nem ouro que nos resgatou, mas foi o sangue de Jesus Cristo que pagou todos os nossos pecados. E hoje nós temos acesso livre ao trono de Deus por causa de Jesus. É por isso que na ceia do Senhor nós temos que lembrar, trazer à memória a passagem de Jesus Cristo. E é por isso que eu vejo na ceia do Senhor sempre trazendo sobre esse ato maravilhoso de Cristo, porque tem para nós um poder extraordinário.
Então é isso, meus queridos, nós ficamos por aqui. Que Deus abençoe a todos, e um forte abraço e até a próxima aula. Bom, que nós tenhamos em mente, ao sentarmos à mesa para cearmos, desse grande sacrifício, que nós tenhamos discernimento disso. Não vamos fazer uma coisa sem ter discernimento. E a consciência de que o que estão ali não são meros símbolos, Na verdade, são um sublime memorial da paixão de Cristo, um memorial daquilo que o Senhor fez por nós. Caso contrário, seremos contados como os réus diante de Deus. E que o Senhor nos guarde e que o Senhor nos dê a sua graça para que possamos entender isso. Sente na mesa do Senhor com humildade, com graça e com consciência. Amém? Que o Senhor possa abençoar a sua vida, que nós possamos ter contribuído para seu aprendizado e que o Senhor te abençoe. Um forte abraço e até a próxima aula. Até a próxima. Bom, antes de estar finalizando... Ai, não, já era. Não, vem cá. Bom, antes de estar finalizando, gostaria de agradecer a todos vocês que estão visualizando. Não deixe de compartilhar, não deixe de estar assistindo aos nossos vídeos, nossas aulas, porque nós temos esse intuito de estar abençoando a sua vida, de estar levando para você um conhecimento. Então, mesmo nós com esse pouco material que nós temos aqui, mas acho que é suficiente para todos vocês estar aprendendo um pouco. Eu sei que nós não temos ainda um grande ensinamento, mas nós vamos chegar lá, Eu e minha esposa, nós estamos sempre aqui apresentando para vocês uma aula que possa estar de nas alta ajuda, viu? Então, misericórdia. Ai, cuidado, você não postar isso. Cuidado. Eu vou lá jogando as coisas. Vamos ver como é que ficou.